Linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Poder sentar a todos. Que ministração maravilhosa, amém? Todos juntos em uma só adoração, amém? Glórias a Deus. A mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a amada igreja nesta manhã, eu confesso que relutei muito acerca desta mensagem, mas Deus o sabe. E enquanto estava preparando essa mensagem, passei por vários textos, conversando ali com Deus, e Deus falou, é esta mensagem. E eu falei, Deus, hoje é um momento de alegria, um momento de ceia. Jesus falou para mim, filho, nós devemos nos alegrar o tempo inteiro em mim. Amém? Então, que venhamos nos alegrar com mais essa ministração no Senhor Jesus. Glória a Deus. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no seu capítulo de número 21. Mateus 21, a partir do versículo 18. Aqueles que acharem, eu peço que se coloquem de pé nesse momento. Mateus 21, versículo 18, o título da mensagem é: Dê frutos e não apenas folhas. Versículo 18 do capítulo 21 de Mateus diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua santa, rica e poderosa palavra, Deus. Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tem liberdade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, vai tocando em cada vida aqui, vai tocando em cada mente, cada coração, Senhor. Já prepara, ó Deus, os corações para ouvirem a tua mensagem, para ouvir a tua palavra, Senhor, para ouvir não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Deus. Deus, e usa-me mais esta manhã como teu instrumento, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar a todos. A mensagem, ela começa, vou voltar aqui, versículo 18, que diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Versículo 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Para quê? O interessante é que Jesus, ele teve fome como um homem que veio à terra, veio como um homem, deixou a sua deidade, veio à terra como homem, e ele teve fome. E ao momento em que ele teve fome, ele avistou uma figueira. E esta figueira, ela estava cheia de folhas. E o interessante é que nós vamos ver ao decorrer do texto que o fato dela ter várias folhas caracterizava algo. Primeiro ponto: folhas sem frutos são aparência que enganam. Na figueira, os frutos, eles vêm primeiro, e depois vêm as folhas. Logo se entende que, ao ter aquelas folhas, aquela figueira deveria ter frutos. Da mesma forma, devemos tomar cuidado com pessoas muito espirituais, que têm uma aparência de muita espiritualidade, mas que na verdade não tem frutos. Só tem folhas. Muitas vezes, nos achegamos a pessoas erradas, quando na verdade Jesus está falando, olhe primeiro para os frutos. Muitas vezes estamos olhando apenas para as folhas. E as folhas, de longe, elas parecem muito lindas. As folhas, elas cobrem toda a árvore parece linda, maravilhosa. Jesus, ao avistar aquela figueira, falou, olha, essa figueira deveria ter frutos, certo? Porque os frutos vêm antes das
folhas, ela tinha aparência que engana. Primeiro ponto, folhas sem frutos são aparência que enganam. Não deixemos ser enganados. Amém, meu amado, minha amada? Deus sabe com quem está falando aqui nessa noite, amém? Nessa manhã. Se você tem se aproximado de pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja onde for, amém? Tome cuidado com as pessoas com quem você tem compartilhado sua vida. Tome cuidado com as pessoas com quem você se encontra. Se são pessoas que estão sempre falando mal de fulano, aí fala mal do gerente, aí fala mal do presidente da empresa, aí fala mal da empresa. Mas é a empresa que sustenta a pessoa, mas a pessoa fala mal de todo mundo. Tome cuidado, mas a pessoa, ela parece muito espiritual. Não, isso, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu amado, minha amada, existem folhas que enganam. Amém? Tome muito cuidado. Mas o segundo ponto é: folhas sem frutos são propagandas que decepcionam. As folhas, elas têm um propósito. O propósito das folhas é proteger o fruto. Esse é o propósito das folhas. Proteger o fruto. Não substituir o fruto. Não substituir o fruto. Meu amado, minha amada, muito cuidado com pessoas que não produzem frutos. Você vai se decepcionar. Você está colocando uma expectativa muito grande em determinadas pessoas. Muito cuidado. Porque, de repente, essa pessoa só tem folha. Devemos olhar para os frutos, não apenas pela aparência. Para de olhar para a aparência. Acontece muito com pessoas, às vezes, solteiras. Eu quero casar. Aí vê aquele jovem, né? Bonito, bem afeiçoado, né? Não, vou casar que ele é bonito, que ele é... Olha, ele é bem... Vai ver como é que ele trata a mãe. Vai ver como é que ele trata o pai. Vai ver os frutos. Primeiro veja os frutos, amém? Para depois você fazer a sua escolha. Primeiro os frutos e não as folhas. Amém? É a aparência que engana, mas também é propaganda que decepciona. Há pessoas que têm uma ótima propaganda, mas na hora de produzir frutos, não produzem. Então devemos tomar muito cuidado. E continua terceiro ponto. Folhas sem frutos são promessas que fracassam. Isso. Interessante que começa o texto dizendo que Jesus estava com fome, certo? Qual era o objetivo daquela figueira? Saciar a fome. O objetivo dela nada mais era do que saciar a fome. Meu amado, minha amada. Assim também são pessoas que procuram. Assim também são muitas vezes que a gente procura pessoas que não produzem frutos de arrependimento. Elas não querem mudar, elas não querem ser transformadas, elas querem continuar da mesma forma. Cuidado, você pode se decepcionar. Amém? Você pode se decepcionar com esse tipo de pessoa. Então você tome muito cuidado. Olhe para os frutos e não para as folhas. Jesus, ao olhar, tem que saciar a fome. Tem que saciar a fome espiritual também. Se essa pessoa ela não te dá bons conselhos, meu amado, minha amada, não vejo problema em você ter amigos que não são da igreja, amigos que não são convertidos. Mas tome muito cuidado com o que você compartilha com esses amigos. Veja os frutos. Em primeiro lugar, veja os frutos. É perigosíssimo. Determinadas amizades. Amém? Muitas vezes nos convertemos e queremos continuar com determinadas amizades que não estão nos edificando. Quando na verdade você deveria edificar essa pessoa, mas essa pessoa, ela está te influenciando. Não devemos deixar essas pessoas nos influenciarem. Nós devemos ser os influenciadores. O nosso país está dessa forma porque o povo evangélico não influencia mais. O povo evangélico está sendo influenciado pelo mundo. E é momento de nós mudarmos isso. É hora de influenciarmos, é hora de produzirmos frutos. E esses frutos gerarão novas plantas. E dessas plantas gerarão novos frutos.
Você tem que multiplicar, amém? É tempo de multiplicação, amém? É tempo de multiplicarmos frutos. Não é tempo de secarmos a nossa figueira. Amém, igreja? É tempo de multiplicarmos, de frutificarmos no reino de Deus. Glória a Deus. E continua. Quarto ponto. Folhas sem frutos desembocam em severo juízo. Jesus, quando viu a figueira, quando viu que ela não produzia fruto, ele a secou. Assim também acontecerá com quem não produz fruto. O que Jesus fez, meu amado? Parece uma palavra dura. Jesus secou a figueira e falou, não produza mais frutos. Não parece duro? Pô, Jesus foi tão duro com aquela figueira. Mas, meu amado, minha amada, aquela figueira ela já não produzia frutos. Porém, ela tinha uma roupagem. Ela tinha um status de quem produzia muito fruto. Tudo que Jesus fez foi tirar a máscara daquela figueira. Aquela figueira, ela era estéril. E Jesus, ao fazê-la secar, mostrou, tá vendo? Agora todos podem ver que você é uma figueira estéril. Jesus não quer figueiras estéreis nesse lugar, amém? Jesus quer figueiras que produzem frutos. Glória a Deus. Esse é apenas o introito da mensagem. Dê um pulinho na sua Bíblia. Vamos lá para o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no seu capítulo 19. Lucas 19, vamos contar a história de um homem que produziu frutos. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Lucas 19, versículo 1, diz assim. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele pequeno, de pequena estatura. Primeiro ponto foi, para produzir bons frutos, busque a presença de Deus. Você quer produzir bons frutos? Em primeiro lugar, busque a presença de Deus. O interessante é que Zaqueu, ao saber que Jesus estaria ali, ele não apenas esperou a Deus, ele foi de encontro a Jesus, ele foi buscar a Jesus, e assim devemos ser nós, orando, jejuando, lendo a palavra, devemos buscar a cada dia mais a presença de Deus. É assim que começamos a frutificar. Em primeiro lugar, ore, busque conselho de Deus em primeiro lugar, leia a Bíblia. E assim começaremos a frutificar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes queremos fazer grandes estratégias, não é assim? Como eu posso frutificar no reino de Deus? Eu vou fazer assim, vou fazer um show gospel, vou fazer isso e aquilo outro. Olha, é maravilhoso, é maravilhoso. Às vezes eu tenho umas ideias assim lá na praça e tal, que nem a gente fazia antigamente, né? É maravilhoso. Mas em primeiro lugar, busque a presença de Deus. Quer frutificar? Primeiro, presença de Deus. Zaqueu não hesitou. Zaqueu foi buscar a presença de Jesus. Amém? Quer frutificar? Busque a presença de Jesus na tua vida. Amém? Leia a Bíblia, ore, busque a palavra de Deus. Amém? E dessa forma você não vai ser enganado. Porque quem conhece a palavra de Deus não é enganado. Amém? Glória a Deus. E continua. Versículo de número 4 diz assim. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Para quê? Segundo ponto, para produzir frutos. Entre sem capa na presença do Senhor. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Zaqueu ele era pequeno. A Bíblia vai dizer que Zaqueu era pequeno. Mas quando ele sobe naquele sicômoro, que é da família das figueiras, o missionário vai poder falar melhor, que era da família das figueiras, quando ele sobe naquele sicômoro, ele expõe os seus defeitos. Meu amado, minha amada, devemos entrar na presença de Deus nu.
Devemos entrar na presença de Deus como realmente somos, com os nossos defeitos. Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa, eu quero mudar. Devemos parar com esse negócio de querer mostrar uma grande espiritualidade, quando na verdade Jesus nos quer do jeito que nós somos, amém? Glória a Deus. Todos temos defeito, amém? Amém, glória a Deus. Mas há pessoas que querem acobertar o seu defeito mostrando os defeitos dos outros. Não é isso que Deus quer em nós, amém? Para produzir frutos é necessário tirar a capa. Tire a capa, tire a máscara. É hora de se colocar nu na presença de Deus, amém? Mas Deus, eu tenho esse problema, essa questão aqui. Eu não gosto de tocar nesse assunto. Esse assunto aqui está guardado. As 7 chaves. Para Deus não, meu amado. Se entregue na presença do Senhor. Se derrame na presença de Deus. Amém? Tira essa capa de espiritualidade. Você não é Superman. Você não é um super-herói. Você é humano. Jesus te conhece. Jesus conhece teu coração. Jesus sabe os teus erros. Jesus sabe as tuas falhas. Mas Ele te ama da mesma forma. Para que você vai continuar se escondendo? Jesus, Ele quer que você esteja na presença dEle. Amém? Jesus quer que você esteja buscando Ele. Independente dos seus erros, que você tem que mudar sim. Mas não é para esconder. É para declarar, Senhor, eu errei. Peço perdão, Senhor, quero mudar. Há pessoas que não conseguem mudar. Porque não tem nem mesmo coragem de admitir ao Senhor os seus erros. Meu amado, é tempo de mudança. É momento de frutificar. E para frutificar, primeiro nós devemos buscar a presença do Senhor. E em segundo lugar, tirar toda a capa de espiritualidade. Amém? Glória a Deus. Deus não nos recebe com máscara. Não tenha medo. Jesus já te conhece. Você não precisa ficar se exaltando para que Jesus te glorifique. Jesus te exalte. Deixa com Jesus. Apenas se derrame na presença de Deus, amém? E quem te exalta é Jesus, amém? Muitas vezes, passamos por determinadas situações, e seja no trabalho, na família, seja até mesmo na igreja, às vezes olhamos e falamos assim, poxa, ninguém reconhece o que eu faço, ninguém reconhece o meu valor, ninguém reconhece o meu trabalho. Meu amado, minha amada, Jesus te conhece, Jesus reconhece tudo que você faz, Jesus é que vai te dar o verdadeiro reconhecimento. Você não tem que se preocupar com isso, deixa que o reconhecimento vem de Deus, amém? Glória a Deus. Não se preocupe em se exaltar para esconder os seus erros, não. Pelo contrário, mostre para Deus todos os seus erros, as suas falhas. E Ele vai te exaltar. Amém? No tempo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. E continua. Versículo de número 5 diz assim. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Terceiro ponto, para produzir frutos, quando Jesus te chamar, tem que descer e depressa. Zaqueu não se incomodou em descer e obedecer a Jesus. E o interessante é que ele fez, e ele fez depressa. Jesus tem pressa na tua vida, amém? Jesus tem pressa na tua vida. Jesus tem grandes projetos para você. Jesus tem grandes sonhos a realizar. Jesus tem grandes coisas a realizar através de você. Jesus tem pressa na tua vida. Jesus está falando, olha, eu quero agir e eu tenho pressa. Mas para isso, primeiro você tem que descer. Primeiro você tem que descer. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, ele se expôs 2 vezes. Primeiro, ele mostrou os seus defeitos. Ele era baixo. Não conseguiria ver Jesus. Segundo, quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus, ele teve que descer. Depois ele teve que descer. Jesus está te chamando para um encontro mais profundo com Ele. Jesus está te chamando para uma intimidade maior com Ele. E para isso, você tem que descer. Porque quem está no alto é só Jesus. Amém? A Ele a honra, a glória eternamente. Jesus está acima.
Você tem que descer. Nós temos que descer. Amém? Temos que descer para nos colocarmos na presença de Jesus. Hoje em dia é tão triste ver pessoas que, muitas vezes de grandes igrejas até, se colocando quase no patamar de Jesus. Porque eu faço, porque eu coloco a mão e é curado quando quiser. Amém, glória a Deus se ele tem um dom. Glória a Deus, mas o dom não vem dele, tudo vem de Deus, amém? É tudo por Deus, é tudo para Deus, é tudo através dele, é tudo através de Jesus, amém? Eu vejo pessoas se exaltando, pessoas, eu só prego para 5.000 pessoas, eu só prego para tantas pessoas, eu não vou pregar na igrejinha, lá pequenininha, portinha fechada, não. Meu amado, minha amada, Jesus nos chamou para pregar o evangelho a toda a criatura. Amém? Tem que descer, meu amado. Tem que descer. Se Jesus te chamar para pregar para um, você vai ter que ir lá pregar para um. Tem que descer. Amém? Se ele te chamar para pregar para 1.000, é para pregar para 1.000. Tem que ser conforme Jesus quer. Amém? Glória a Deus. Tem que descer. Muitas pessoas estão com status muito alto. Porque eu não toco na igreja tal, porque são poucas pessoas, eu sou um músico profissional. Meu amado, então vai fazer a carreira lá fora. Porque isso aqui é evangelho, amém? De graça dar, de graça recebeu, de graça dar. Glória a Deus. Tem que descer. Não é momento de nos exaltarmos. A volta de Jesus está às portas. Jesus está voltando. Tem muita gente se preocupando consigo mesmo. Tem muita gente se preocupando com como vai ocorrer na minha vida, e não está se preocupando com as outras pessoas. Meu amado, minha amada, é tempo de descermos. Você quer entrar na presença de Jesus? Primeiro você desce. Humildade. Jesus chegou para Moisés e falou: Moisés, tira a sandália. Tira a sandália, que é onde você está pisando, é lugar santo. Moisés era um homem muito douto, era um homem muito estudado, era um homem muito conhecedor de toda a literatura. Ele esteve no reino o tempo inteiro. Mas Deus, quando chamou, falou assim: Moisés, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo, mas olha, aqui, na minha presença, não vale de nada. Tira a sandália, Moisés. Moisés, tira a sandália. O interessante é que quando Jacó luta com um anjo, com letra maiúscula, que nós entendemos ser Deus, Jesus, Jacó pergunta qual era o nome. E na cultura judaica, quem pergunta, qual é o nome, na verdade está acima. E o interessante é que o anjo, ele não responde qual era o nome. Pelo contrário, ele muda o nome de Jacó. Ele mostra: olha, Jacó, eu estou acima de você, Jacó. Eu estou acima de você. Agora você vai se chamar Israel. Agora o seu nome é Israel. Eu estou acima de você. Meu amado, minha amada, não é momento de nos colocar. Você não tem que se colocar acima de Deus ou na estatura de Deus. Se derrame na presença. Se coloque humilde na presença de Jesus. Amém? Como foi ministrado aqui na Santa Ceia. Porque maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Amém? Glória a Deus. Quer ser exaltado pelo Senhor? Sirva a Deus. Sirva a Deus em todo tempo. Glória a Deus. E continua. Versículo de número 6. Diz assim: Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu não desceu apenas com toda pressa, mas ele o fez com alegria. Meu amado, minha amada, sabemos que as dificuldades vêm. As crises financeiras, as desilusões,
as decepções. Mas Jesus nos ensina que devemos trabalhar para Ele com alegria. Alegrai-vos no Senhor. Pastor, não consigo me alegrar, minha situação está muito crítica. O senhor não sabe o que eu estou passando. Não estou mandando você se alegrar na situação que você está passando. Eu estou falando para você se alegrar no Senhor. É para se alegrar no Senhor. Aqui não diz o que este homem estava passando para chegar o momento onde ele tem o estalo e ele entende que ele tem que buscar a presença de Jesus. Ninguém sabe o que ele estava passando. Ele era um dos maiorais. Ele tinha grande status entre o povo. Mas chega um momento em que este homem expõe os seus defeitos. Chega um momento em que este homem desce para a presença de Jesus. Chega um momento em que este homem se alegra na presença de Deus. Independente do que ele estivesse passando. Só Deus sabe o que você está passando. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei as suas lutas. Eu não sei as suas dores, as suas angústias. Aquele sonho que você já vem clamando a Deus há muitos anos. E muitas vezes parece que não vai acontecer. Mas Jesus sabe, amém? E Jesus tem um recado para você. Se alegra na minha presença. Faz com alegria. Tem pessoas que, e agora eu vou falar exatamente para o povo de Deus. Tem pessoas que estão na presença de Deus faz muito tempo, mas já não se alegram mais na presença de Deus. Vem muitas vezes para a igreja por obrigação. E Jesus quer falar contigo nessa noite, nessa manhã. Vocês meio que à noite pregam geralmente à noite, né? Nessa manhã Jesus quer falar contigo. Traz de volta aquela alegria. Traz de volta aquele primeiro amor. Aquele que tudo que você fazia, você não se importava com o que as pessoas estavam pensando. Você não se importava em o que ia acontecer depois que você fizesse, se alguém ia te dar os parabéns ou não. Faça com alegria, como no início. Faça com alegria na presença de Jesus. Porque eu tenho certeza que quando você começar a fazer com alegria, Deus vai te abençoar. Assim eu vejo também, muitas vezes, no trabalho. Pessoas que têm muito tempo em uma determinada empresa. E quantas vezes eu vi pessoas murmurando, criticando, reclamando, quando na verdade aquela empresa sustentou a família dele por muitos anos. E agora a empresa já não prestava mais, já não valia. Mas por que isso acontece? Porque estava olhando para as pessoas e não para Jesus. Porque quando nós olhamos para Deus, nós nos alegramos na presença de Deus. E tudo dá glória, amém? Será que a vida de Paulo foi fácil? Será que a vida de Paulo foi tranquila? Não. Tomou chicotadas. Ele queria ir para um lado. Jesus mandou ele para o outro. O navio dele afundou. Que isso, pastor? Se fosse hoje em dia, iam falar assim, Paulo estava em pecado, hein? O navio dele afundou, né? Não é verdade? Hoje em dia tem uma teoria que se alguma coisa der errado, o irmão está em pecado, né? Não pode nada dar errado na vida do irmão, senão o irmão está em pecado. O navio de Paulo afundou. E o que Paulo fez? Se alegrou na presença de Deus. Quando Paulo vai falar das alegrias dele, todo mundo espera falar, olha, me alegrei, porque eu recebi uma bênção. Olha, todo mundo espera, na expectativa pensando, pô, Paulo vai falar agora que se alegrou, por quê? Porque, olha, ele ganhou aquela casa. Não, Paulo ganhou aquele carro do ano, Jesus deu para ele. Não, aquele emprego que ele tanto queria, Jesus abriu a porta. Não, ele vai falar que ele se alegrou porque ele foi preso, porque ele foi chicoteado, porque o navio afundou, mas em momento algum, Deus deixou de estar ao lado dele. Jesus nunca o abandonou e Jesus nunca vai nos abandonar. Amém? Glória a Deus, meus irmãos.
É nisso que devemos nos alegrar, independente das lutas, independente das dificuldades, independente do que você esteja passando. Se alegre porque Jesus está contigo. Jesus é contigo, meu amado, minha amada. Independente das circunstâncias. As circunstâncias não definem Jesus. Jesus define as circunstâncias, amém? Glória a Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não deixou de estar contigo nem um minuto sequer da sua vida. E continua. Versículo de número 7 diz assim: todos os que viram isto murmuram, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Para produzir frutos, não olhe para os murmuradores, olhe para Jesus. Glória a Deus. Zaqueu foi acusado de ser pecador pelos hipócritas. Há pessoas que falam mal de todo mundo, vê pecado na vida de todos, menos na própria vida. Há pessoas que estão sempre procurando um defeito na vida dos outros. Mas o interessante, eu não quero falar dessas pessoas. Eu quero falar de nós, de você. Eu quero falar de você que não pode se deixar parar por conta dessas pessoas. Eu estou falando de você que Jesus tem chamado a tua atenção para buscar mais a presença dEle, para ler mais a Bíblia, para se firmar mais na presença dEle. Porque quando essas pessoas se levantarem, porque quando você faz algo de bom para Jesus, sempre vão se levantar críticas. Amém? Se não se levantar, você se preocupa que você deve estar fazendo alguma coisa de errado. Meu amado, minha amada, sempre vão se levantar. Porque se perseguiram o Mestre, quanto mais a nós. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Meu amado, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Ele não disse que você não vai carregar nenhum peso. Ele não disse que a cruz é só dele. Não, você tem a sua cruz também. Nós temos a nossa cruz também. Amém? O sacrifício já foi feito, mas nós temos a nossa cruz a carregar também. Glória a Deus. Nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas uma coisa é certa, Jesus está conosco a todo tempo. Então devemos parar de dar ouvidos às críticas. Quantas pessoas já estiveram nesse lugar? Se todas as pessoas que aceitaram Jesus estivessem hoje nesse lugar, não ia caber. A gente teria que ter um templo muito maior. Mas muitas pessoas, algumas se mudaram de endereço, mudaram de igreja, glória a Deus, continuam na presença do Senhor. Mas outras pessoas se desviaram por quê? Muitas vezes porque estavam olhando para o coleguinha do lado. E o coleguinha, eu vou te dizer, ele é falho. Igual você. Então, se você passar a ficar olhando para a vida do coleguinha, você vai se decepcionar. E aí você vai sair da presença de Deus. Jesus está falando para você nessa manhã. Olhe para Jesus. Foque seus olhos em Jesus. Tem muita coisa para fazer. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus está voltando, meu amado, minha amada. Tem muito trabalho para fazer e Jesus está te convocando nessa manhã. É momento de frutificar no reino de Deus. É momento de sair da sua zona de conforto. É momento de parar com esse negócio. Eu não vou fazer, que senão eu vou me decepcionar. Deixa isso de lado. É hora de trabalhar para Jesus. É hora de frutificar. A figueira, ela tem que dar fruto. Não apenas folha, mas também fruto. Glória a Deus. Tem que frutificar, amém? Pastor, não sei pregar não. Ninguém está falando que você tem que pregar aqui, não. Pelo amor de Deus. Eu não me canso de falar. Eu conheço um homem que eu tenho certeza que através da vida dele, muito mais pessoas se converteram do que através da minha pregando aqui no púlpito. Eu tenho certeza disso. Eu vi muitas pessoas aqui
ir na usina, levantarem a mão, aceitarem Jesus, receberem Jesus em suas vidas. Mas eu posso dizer, eu trabalhei antes de eu me converter, inclusive me converti através da vida deste homem, que passou 6 anos pregando para mim. Eu trabalhava numa casa de festa, e ele pregava incessantemente para todas as pessoas naquela casa de festa. E eu posso dizer, hoje eu encontro essas pessoas na rua, até mesmo aquelas que eu não havia visto se convertendo, todas elas são convertidas. E ele não precisou subir num púlpito para pregar o evangelho. Ele pregava todos os dias. Ele não via resultado. A primeira conversão foi depois de 3 anos ele pregando naquele lugar. Não fui eu não, foi um menino chamado Felipe. E aí passaram mais 2 anos os dois pregando para mim. E aí eu fui o segundo. E hoje aquela casa de festa, mais de 20 garçons, todos eles convertidos. Todos na presença do Senhor. Todos na presença do Senhor. Aquele homem foi usado sem ter que subir no púlpito. Hoje, para a glória de Deus, ele dirige uma igreja. Mas antes mesmo dele subir num púlpito para pregar, ele já pregava o evangelho. Amém? Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Pregue o evangelho incessantemente, sempre que você tiver oportunidade. E se necessário for, use as palavras. Que isso, pastor? Como é que eu prego sem usar as palavras? Seu testemunho. Seu testemunho prega mais do que qualquer palavra. Amém? Teu testemunho fala mais alto do que qualquer coisa que você disser. Do que qualquer palavra que sair da sua boca. Antes, o teu testemunho grita. Então, que venhamos dar bons testemunhos. Amém? Glória a Deus. Continua. Versículo de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Para produzir frutos, tome atitude e mude aquilo que não agrada a Deus. Se você quer produzir frutos, tome atitude e mude aquilo que não tem agradado a Deus em sua vida. Eu não sei qual é aquilo que não tem agradado. Eu sei o que não tem agradado na minha vida. Eu sei a respeito da minha vida. Mas você sabe a respeito da sua. Você sabe aonde você não está agradando a Deus. O que você não está agradando a Deus. Essa palavra falou muito ao meu coração. E eu sei que eu tenho muitas coisas a mudar. E eu digo para vocês também, eu tenho certeza que essa palavra é para cada um de nós, amém? Nós temos muita coisa a mudar. E para produzir frutos, devemos mudar aquilo que não está agradando a Deus. Em primeiro lugar, Zaqueu resolveu dar metade dos bens aos pobres. Primeiro, Zaqueu tirou o foco dele. Era um dos maiorais, ele passou de olhar para si mesmo para olhar para os outros. Começou a olhar para os outros como ele olhava para si mesmo. Esse é um fruto que devemos ter. Amém? Jesus quer que olhemos mais para os outros. E eu não digo só em questão financeira. Porque às vezes as pessoas olham assim, não, tem que doar aos pobres e tal. Mas às vezes o irmão não está tendo nem para ele. Como é que ele vai ajudar os pobres? Não, meu amado, é em tudo. Devemos olhar para o próximo. Devemos ajudar o próximo em tudo. Amém? Aonde Deus está te capacitando, aonde Deus, se Deus te derramou o dom da riqueza, glória a Deus, meu irmão, ajuda os pobres. Se Deus derramou um dom de tocar, ajuda aquele que quer ter um instrumento. Eu glorifico a Deus pela vida do André, o projeto AFA Vídeo, porque ele não guardou os dons dele só para ele está derramando para outras pessoas também. Ele tem transformar da vida, o que Deus transformou na vida dele, ele está querendo transformar na vida de outras pessoas. E glória a Deus por isso. E é isso que devemos fazer, amém? Transformar também a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Zaqueu não olhou mais para si apenas. Ele começou a olhar para o próximo. E aí, como diz o slogan do amado irmão, qual é a tua obra? Amém? Qual é a tua obra?
O que Deus tem feito na tua vida que você pode abençoar outras vidas? Ore a Deus. Pergunte a Deus qual é o dom. O que Deus tem derramado na tua vida que você pode ajudar o próximo. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Deus falou com Zaqueu. E Zaqueu não hesitou. Zaqueu não pensou 2 vezes em guardar aquilo que Deus estava dando para ele. Ele resolveu dividir. Ele resolveu compartilhar. Amém? Compartilhe e produza frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Mas há um segundo ponto. Zaqueu resolveu restituir tudo o que roubou. E o melhor, com juros. Arrependimento requer atitude. Não basta apenas falarmos: Senhor, eu me arrependo. Se muitas vezes em nosso coração temos certeza que vamos fazer de novo na frente. É momento de mudarmos. É momento de tomarmos uma atitude e mudar aquilo que tem desagradado a Deus. Mudar aquilo que tem nos afastado da presença de Deus. Muitas vezes falamos: Senhor, o Senhor está tão distante de mim. Mas eu digo para vocês, não é o Senhor que fica distante de nós. Muitas vezes somos nós que estamos distantes do Senhor. Como, pastor? Os nossos pecados nos afastam de Deus. Produzir frutos de arrependimento. Verdadeiros frutos de arrependimento. Não folhas, frutos de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Já estamos encerrando. Quero ler um texto no final, versículo 9, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Quero chamar os irmãos de louvor. Eu convido os irmãos que abram, já encerrando lá em Abacuque, no seu capítulo de número 3 de Abacuque. Tem Abacuque na Bíblia, irmãos? Glória a Deus, né? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Peço que aqueles que acharem já se coloquem de pé nesse momento. Capítulo 3, versículo 17 de Abacuque. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que esteja dando tudo errado, ainda que você olhe para as pessoas e você não veja fruto na vida delas, ainda que as dificuldades venham, ainda que a escassez venha sobre a sua vida, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Jesus veio aqui para salvar os perdidos. Jesus veio aqui para salvar aqueles que erram, como eu, como você, como cada um de nós. Jesus veio aqui para nos salvar, amém? E não apenas isso, como se já não bastasse, como se já não fosse a máxima, a salvação, a máxima, o máximo que poderíamos querer de Deus. Jesus veio também para te livrar das dificuldades. Nós passaremos por lutas, mas Jesus vai falar que Ele venceu o mundo, e você também vai vencer. Essas aflições, elas são passageiras. Essas lutas, elas são passageiras. Essas dificuldades, elas são passageiras, porque Jesus, Ele se faz presente neste lugar. E Ele já decretou nesta manhã que Ele te livrará de cada uma delas. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos louvar.
Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Chame a atenção de Jesus Eu nessa manhã. preciso. Coloque a mão no seu coração. Fale com Jesus nessa manhã. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dar a tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cultura, sana todas as feridas, ensina a ter santidade, quero somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre. Se você quer pedir uma oração por alguma coisa, uma enfermidade, algo na justiça, um emprego, vem aqui à frente. Os diáconos e eu estaremos orando por você. Vem aqui à frente. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dar a sua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cultura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cultura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com, muda Deus, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu
Todo-Poderoso, queremos frutificar no Teu reino, Senhor. Queremos, ó Deus, ser uma figueira que frutifica, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, capacita cada um aqui, Senhor. Já prepara cada coração, Senhor. Já dá estratégia, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus, Pai, haja mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude, Senhor. Que possamos ser melhores do que ontem. Que possamos mudar, Senhor, aquilo que não tem te agradado, Senhor. Que possamos, Senhor, transformar o nosso ser, Senhor, e ser aquilo, Senhor, aquilo que Tu dizes que nós somos, Senhor. Ora, basura, canta, ela mais. Obrigado, Jesus. Toma, Senhor, os enfermos da Tua casa, Senhor. Visita, Senhor. Toca, Senhor, com mão forte. Jeová Rafá, o Deus que cura. Toca forte nessas vidas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abre portas, Senhor. Abre porta para o desempregado, Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, faz diferença na vida dos Teus filhos, Senhor. E abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Que possamos ser uma igreja frutífera na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência é